A preocupação mina a nossa esperança. A ansiedade, ela só tem a ver com o problema. É só pensar no problema, é só ampliar o problema, aumentar o problema. E as soluções desaparecem. Parece que o Senhor não está operando. Pastor, estou orando há tanto tempo e eu não consigo ver uma melhora. Se liga no Senhor. Fica firme com Ele. Esquece o problema no sentido de se preocupar. É claro que você tem uma mente boa, você não vai esquecer na memória. Mas a nível de sentimento, diga, problema, você foi feito para ser resolvido. E o meu Deus está comigo, Ele vai me dar força para caminhar até esse dia chegar, até esse momento chegar. Nós não sabemos quanto tempo, o tempo é de Deus, o tempo pertence a Deus. Ficar ansioso não vai te dar vitória. Por que Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte para Marta? Ele disse, sabe por que Maria está tranquila, Maria está em paz. E você está aí perturbada, Marta, com tantas coisas. É momento de confiar, é momento de se alegrar. Eu estou aqui na casa, e a minha presença é mais importante que tudo. Então, nós temos que aprender isso para a nossa vida. Você tem problemas, você tem lutas, tem dificuldades, você precisa superá-las. Claro que você tem e você quer, e você vai superá-las. Porém, não depende, tem muita coisa que não depende de nós. O tempo não é nosso, o tempo pertence a Deus. E nós não sabemos quando vamos alcançar essa vitória. Então nós podemos ficar sofrendo até chegar lá, até alcançar a bênção. E podemos também cair na fé. Então é muito importante você olhar só para Jesus, como Maria fez isso. Marta só recebeu Jesus na sua casa. Sim, ela recebeu Jesus na sua casa. Mas Maria recebeu Jesus no seu coração. Essa é a diferença. Há muitas pessoas que recebem Jesus como seu Salvador, que querem a sua salvação, que acreditam que Ele é o Salvador. E isso é muito bom. Mas nem todas as pessoas recebem Jesus como seu Senhor, o seu Deus, aquele que é o mais importante na sua vida. E é por isso que Ele disse, se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, aquele que está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque aquele que está ligado no Senhor, ele tem paz, ele tem vida, ele consegue forças no Senhor. Quando a Bíblia diz fortalecei-vos no Senhor, a Bíblia não está brincando, não, isso é verdade. Nós podemos nos fortalecer no Senhor, clamar ao Senhor nos momentos de dificuldade, ter paz, saber esperar nos momentos que tem que esperar. Davi passou um tempo fora do palácio, foi expulso por Saul, estava sendo caçado para ser morto. Mas o que Davi fez? Ele continuou no deserto, declarando: o Senhor é meu pastor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele continuou crendo, ele continuou confiando, declarando a sua fé. Marta, ela abriu a porta da sua casa, recebeu Jesus. Isso é muito bom. Mas não é só Jesus entrar na nossa casa. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nós precisamos estar ligados com Ele. Foi isso que Maria fez. Ela se ligou com o Senhor. Desligue das coisas negativas. Desligue das preocupações. Manda essa ansiedade embora agora, em nome de Jesus. Esse pensamento negativo que vem, troque eles pela promessa de Deus, que o pensamento negativo diz que não vai dar certo. E a Bíblia diz o contrário. Quando você serve o Senhor, Ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, e vou prosperar a obra das suas mãos. Continue crendo no Senhor, continue confiando no Senhor, continue declarando: eu não recebi só Jesus na minha casa, não, eu recebi Ele no meu coração, eu recebi Jesus em tudo na minha vida.
Em todas as áreas da minha vida, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei. E eu tenho certeza que Ele já está trabalhando, porque eu creio na palavra, eu me alinho à palavra. A palavra diz, aleluia, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Porque o inimigo tem colocado incredulidade no coração de muitos crentes. Ele tem feito com que os crentes esqueçam as promessas de Deus. E por isso muitos estão esperando na religião, estão esperando no homem e nunca vão alcançar nada dessa maneira. É só se colocar na presença de Deus, esperar no Senhor, confiar no Senhor. A Bíblia diz, se demorar, espera mais um pouquinho, porque aquilo que há de acontecer, acontecerá. Deus não vai falhar na tua vida. A palavra de Deus é tão clara quando diz, os que creem no Senhor, os que honram o Senhor também os honrará. A Bíblia diz que o justo jamais será envergonhado. Então, em nome de Jesus, se apegue no Senhor, permita que Ele seja Deus nesse problema, seja Deus nessa causa, e diga, eu sei que eu tenho um Deus vivo e que Ele vai se levantar na minha vida e que eu vou ver a sua glória na minha caminhada. Guarda essa palavra no teu coração. Jesus já não entrou na tua casa, Ele já não está com você. Você não crê que Ele é o seu Senhor e o teu Salvador? Então descansa nele. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, Ele cumprirá o desejo do teu coração. Sim, e Ele diz, os pensamentos que eu tenho acerca de vocês são pensamentos de bem, não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Será que é difícil acreditar naquilo que Deus vai fazer na nossa vida? Nós temos exemplo de José, passou tanto tempo de luta, mas venceu. Daniel, ele foi para a Babilônia e ele venceu. Nós vemos Moisés, que mesmo nascendo, sendo príncipe, é um milagre de Deus, Deus não permitiu que ele morresse. Um filho de Hebreu se tornou príncipe do Egito, mas depois ele foi para o deserto. E no deserto ele cresceu para fazer a obra de Deus. E no final nós vemos o final que Deus deu para José, para Moisés, para Daniel e para todos os seus servos. Vemos a luta de Elias, quando Elias caiu em depressão e ficou numa caverna pedindo para morrer, achando que não tinha mais ninguém para servir a Deus. E Deus vai até Elias e ele dá o pão dos anjos. Elias come o pão e bebe a água, e Deus manda dizer para ele através do seu anjo, Elias, levanta e come, porque longo será a tua caminhada. E Deus promete arrebatá-lo, promete levá-lo. Ele conta isso para Eliseu, e Eliseu fica firme, pedindo o dobro da unção de Elias, e fica ali até ele ver Eliseu ser arrebatado na carruagem de fogo e subir aos céus, recebe o manto e o dobro da unção que havia no ministério de Elias passa a ser de Eliseu. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, o mesmo profeta que um dia estava ali desanimado, não tinha força, Deus precisou mandar um anjo para tocar nele, para acordá-lo. Deus precisou mandar pão e água para ele se alimentar. Isso mostra que Deus conhece as tuas lutas, as tuas dores, a tua fraqueza, as tuas necessidades, e que Deus tem a provisão para a tua vida. Confie, porque o mesmo Elias que estava pedindo a morte é o Elias que agora é arrebatado numa carruagem de fogo e sobe até os céus para estar para sempre com Deus. É assim que Deus faz na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que creem na sua palavra, na vida daqueles que recebem Ele de todo o coração. E é por isso que Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. As pessoas colocam tantas coisas no coração, e a melhor coisa para colocar no nosso coração é o nosso Deus. Não é nossa casa, não é o nosso carro, não é o dinheiro e nem a família. Nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Quando Deus é a pessoa mais importante no nosso coração, do nosso coração procede a nossa vida. Então tudo na nossa vida passa a fazer sentido, e a nossa vida se torna mais e mais e mais que vencedora. Em nome de Jesus, receba essa palavra e diga, Senhor, o Senhor entrou na minha casa, mas a tua morada é dentro do meu coração, é em toda a minha vida. E eu quero que meu coração seja um lugar de paz, um lugar de festa, um lugar de fé, um lugar de coragem, porque eu tenho certeza que todas as bênçãos do Senhor vão se cumprir na minha caminhada, em nome de Jesus.